Quero ser rico. Eu acho que esse é o desejo de muita gente. E é o meu desejo também. Porque rico é algo que a gente tem como uma incógnita. A gente nunca sabe o que é realmente ser rico. Você pode achar que pode ser rico de saúde, você pode ser rico financeiramente, você pode ser rico porque você é cercado de bons amigos. Então, a riqueza, ela é medida a partir de uma referência, de um referencial. Então, nós vamos falar sobre riqueza e vamos falar como é que você deve administrar essa riqueza. Por isso que temos alguns convidados conosco. E os nossos convidados são pessoas íntimas, pessoas que convivem no nosso dia a dia. Nós vemos muitos programas que estão no YouTube, no Instagram, no Face, no TikTok ou em qualquer outra rede, em que as pessoas buscam muito, e quando vão falar de dinheiro, de riqueza, quando vão falar de alguma conquista, eles procuram sempre pessoas ou procuram sempre aqueles a quem falar, e essas pessoas giram, giram e sempre caem naquele 1%, que são os mais ricos. Mas eles falam como se estivesse falando para toda a população, para aqueles 99% que, na verdade, não têm condições financeiras de se enquadrar como uma pessoa rica. Aqueles que são assalariados, aqueles que vivem como profissionais liberais e que não ganham o suficiente para serem acomodadas como uma pessoa rica. Levando em conta que no Brasil, qualquer pessoa que ganha acima de 5 salários mínimos já é considerada uma pessoa rica, não é de classe média. 3 salários em diante já são considerados pessoas de classe média. Então, só para a gente fazer essa divisão. Eu estou aqui com um amigo e também advogado da nossa empresa, o Adailton Rodrigues. Ele... E por que você foi buscar pessoas íntimas para conversar, para esse bate-papo? Exatamente porque eu quero pessoas que convivam comigo do meu lado. Então, eles conhecem a minha intimidade, eles conhecem a minha alma. Eles podem dizer com toda a maestria se o que eu estou falando está sendo muito exagerado. Tem pessoas que convivem comigo e dizem que eu sou muito exagerado. Então, eles vão poder ver isso de perto. Então, um forte abraço primeiro para Dailton. É um prazer ter você aqui e dizer que eu vou estar à disposição para a gente bater aquele papo agradável. Você pode perguntar o que vier na sua cabeça. Não significa que eu vou responder, viu? Mas estou aqui à disposição. Não, Forte perfeito, abraço. perfeito. Agradeço meu amigo o convite, né? Como eu falei, fui pego de surpresa que quando você comentou que ia para um podcast, achei que ia como seu advogado lhe acompanhando para fins jurídicos. E estou aqui como entrevistado e também pretendo um pouquinho agora também devolver um pouquinho e lhe entrevistar, viu? Como advogado, se prepare, porque quem está no podcast, ele tende a dizer coisas que pode precisar. Então, fique alerta aí para corrigir e cortar na hora que precisar. Está aqui comigo Dona Rô, ou Maria Rosângela da Conceição. Ela trabalha diretamente conosco lá na empresa, é meu anjo da guarda, e como eu falei, a gente vai poder ver todos. A gente vai ter que estar com todas as classes em todos os momentos. Então, Dona Rosângela, um prazer imenso. E a gente vai falar de muita coisa, inclusive de como ser rico. Prazer meu de estar participando de um podcast que eu jamais imaginava. Fui pego também de surpresa. Mas aqui estou eu. Então, vamos lá. E, por fim, o nosso terceiro convidado é o Juan Victório. Juan, ele é filho de um sócio de nossa empresa. Né? Uma sociedade, são 3 nessa sociedade de um grupo e 5 de outro grupo, da outra empresa. E ele é filho de um dos sócios e que convive comigo e que está sempre ali tirando dúvidas e jogando mais minhoca na minha cabeça. Juan, ele está se formando esse ano. Ele será engenheiro civil pela Universidade Federal de Alagoas e trabalha hoje na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Maceió. Isso mesmo. Setor de infraestrutura. Agradeço muito o convite. E eu sei que já está me acompanhando há mais ou menos 6 meses nessa jornada que é investir, né?
E você tem me ajudado muito tirando essas dúvidas. E eu realmente espero que hoje você possa suprir um pouquinho mais essa bagagem. Só para a gente poder se localizar, né? Dona Rosângela nunca investiu na vida ou já investiu alguma coisa? Nunca investi, porém, já penso, né? Porque eu acompanho o senhor e a impressão que antes eu era assim, do tipo que não podia ver um centavo na mão, que tinha que ir lá e gastar. Era algo mais forte que eu, não tinha como manter aquilo. Acho que a minha mente ficava fervendo, querendo gastar, e dava a dica de onde eu tinha que gastar, coisa que eu nem, que depois até me arrependia de ter comprado. E depois que eu comecei a perceber que depois que eu fiquei acompanhando os vídeos do senhor, eh, a impressão que dá é que é como se pegasse na minha mão e dissesse, só hoje, só por hoje, tu consegue, tu consegue. É tipo um vício forte. Eu comparo como uma bebida, que você está tendo sede de beber, enfim. No caso do dinheiro também, se você está com dinheiro e tem o vício de gastar, não tem como. E os seus vídeos têm assim me segurado na mão. Como eu mesmo afirmei que só por hoje eu não gasto. Eu vou lá, quando eu preciso, vou lá, é tipo um reforço. Vou lá, ouço de novo, e aí eu digo, ai, não. Aí surge até as ideias de não precisar gastar, em função de ter ouvido. Então, é gratificante. Isso é bom, isso é bom. Isso me deixa até com o ego lá em cima, porque é bom quando uma pessoa que está do lado da gente começa a ter esse princípio de economia. Doutor Adailton, já guarda dinheiro, já investe em alguma coisa, tem seus investimentos, já pensa no futuro ou ainda é planos para o futuro mesmo? Não, a gente já iniciou, a minha esposa também está ali, a gente devagarinho vai pegando os trocadinhos que vai sobrando, vai juntando. Diante das nossas conversas também, você apresentou aquele projeto usado de investimento a longo prazo, bem a longo prazo mesmo. Já nos organizamos, vamos começar a aplicar aquela metodologia. Hoje meus investimentos estão mais em rendas fixas, estou querendo caminhar para as rendas variáveis, e aí vou contar muito com o seu apoio nessa caminhada. E basicamente é isso aí, sem muito segredo. O Juan, eu sei que ele já investe porque ele começou a dar os primeiros passos comigo. Logo quando ele começou a trabalhar, a fazer estágio no curso, ele disse, ó, vai começar a sobrar agora um dinheiro e eu quero me utilizar dele. Se eu não me engano, a gente começou primeiro com renda fixa Isso. e depois a gente começou a comprar umas ações, foi isso? Isso. A gente começou, foram 2 meses na parte de renda fixa, indo mais em CDBs. E posteriormente, quando fui pegando a confiançazinha, mercado de ações, renda variável. Ficou feliz agora final do ano, né? Quem mexeu com ações agora no final do ano riu à toa, como diz a história, porque realmente foi um boom e isso é maravilhoso. Mas o que eu queria me deter, e a gente vai começar logo para isso, é: devo abandonar os meus projetos apenas para juntar dinheiro? Você acha que você deve abandonar os seus projetos? E quando eu falo em abandonar os projetos, eu estou falando que às vezes a gente tem que entender que a gente tem que viver. A vida é feita de vivência do dia a dia. Não adianta você pensar só em juntar dinheiro e não viver. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nós temos uma certeza quando nós nascemos. É a morte. Se acostume com isso. Nasceu, você vai morrer. Então, daí em diante é uma contagem regressiva. Você pode juntar dinheiro no banco e ter juros. Você pode aplicar na bolsa de valores e ter dividendos. Mas nunca mais você vai poder acrescentar um segundo à sua vida. Então, daí em diante é só gastando. Só gastando. Todo dia um dia a menos. E você não sabe quando é que você vai morrer. Agora há pouco mesmo teve um vídeo na internet de um cantor que se despediu de todo mundo. Se eu fazer uma cirurgia ali, já volto, viu? Não voltou. A vida é assim. Então, se você pensar só em guardar para o futuro, você deixa de viver o presente. Pelo menos eu penso assim. Juan, o que é que você pensa? Você que é o mais novo aqui da turma. Sou menos experiente aqui, né? Mas, ao meu ver, a questão não é deixar de viver para poder investir, mas você colocar em pesos
o que é a sua prioridade agora e o que você quer para o seu futuro. Você não precisa deixar de viver para poder investir no seu futuro. Acho que é apenas você saber dividir as coisas certinho e se planejar. Eu realmente preciso disso. Isso realmente é necessário no momento. E seguir. Gostei. Pessoas ficam espantadas, eu costumo dizer, eu não troco de automóvel. O pai dele mesmo é que troca muito carro para mim, viu? Eu acho que quando ele quer trocar o dele, aí ele chega e diz, olha, não, ele chega lá e faz, ó, vamos trocar o carro, aí me obriga a trocar o carro. Porque eu não encaro um automóvel como sendo algo extraordinário. Eu acho que ele tem que se locomover, tem que dar um conforto, tem que ter um ar-condicionado bom, porque o calor é muito grande. Então precisa de coisas básicas, ser um carro confortável. Mas se tiver isso aí, eu não ligo se vai ser uma BMW, se vai ser, eu falando aqui agora, diversas marcas, se vai ser uma Mercedes, se vai ser uma Lamborghini, se eu vou ter um Jaguar, ou se eu vou ter uma Ferrari, ou que tipo de marca. Eu acho que quem compra marca vai marcar a sua vida apenas com as futilidades dela. Quem compra marca, marca a sua vida com as futilidades das marcas que ele comprou. Então, pense bem nisso. Marca não serve de nada. Quando você fala de roupa, você tem que estar bem vestido. Quando você fala em ter casa, você tem que ter uma casa confortável. E você tem que pensar no colchão que você vai dormir. São 8 horas, um terço da sua vida, você vai estar lá no seu colchão. Aquele colchão tem que ser bom. Às vezes a gente pensa em ter uma fachada da casa bonita, né? Um portão bonito. E às vezes dentro da casa não tem nem onde sentar, onde não tem nem o que fazer. Como você pensa, Dailton, com relação a essa diferença aí de planejamento? A minha pegada também caminha muito para esse lado do Juan, até parabenizo pela idade que você tem, já tem essa mentalidade, e tudo na vida eu vejo como meu termo, certo? Por vezes, e aí, Juan, você já aprende, e eles são mais experientes que a gente, já aprenderam, a didática da vida também nos impõe extremos, né? E por vezes, por mais que a gente tenha nortes, planejamentos, a gente tende a falhar, seja para mais, seja para menos. Vou te dar um exemplo. Eu sempre, junto com a minha esposa, a gente tem um norte de viver, curtir a vida, mas ano passado a gente deu uma exagerada no trabalho. Trabalhou praticamente de domingo a domingo, buscando juntar riqueza. E aí chegou praticamente dezembro, staff, estresse, enfim. A gente viu que não valeu a pena toda aquela correria. E aí o projeto desse ano é tirar um pouquinho o pé do freio, talvez se planejar mais, talvez investir em alternativas que você consiga alcançar aquele resultado, mas sem despender tanto esforço, tanto tempo, e aproveitar mais o retorno do seu trabalho, da sua vida, da sua família, enfim. Essa é a visão que a gente tem hoje. E é uma visão que a gente quer perpetuar. E diante de tantos contextos, a pandemia está aí para demonstrar que a nossa vida realmente não é nada. Você estava bem aqui, no outro dia você tossia, no outro dia você já estava dentro do caixão. E isso, queira ou não, gerou grandes reflexões na minha mente, nas solidões da pandemia, que a gente estava ali isolado. E graças a Deus eu consigo levar isso hoje para frente e tento ao máximo, por mais difícil que seja, aplicar no meu dia a dia. Pegando um gancho do que você falou aí, dona Rosângela, eu iria saber o seguinte. Dentro do mesmo assunto e ao mesmo tempo querendo saber, a pandemia lhe ensinou alguma coisa, não? Mas no caso da pandemia, eu acho que eu era um pouco diferenciada dos demais, que eu não sei se era o certo, mas eu não sentia medo de, de sair, de cumprimentar os outros. Eu acho que eu me sentia meio que imune. Não tinha essa coisa do eu vou pegar. Aí, como eu não tinha medo, eu acho que isso daí me protegeu. O fato de não ter medo de pegar, eu acabei que passando direto. Não peguei mesmo. Eu vejo muito a pandemia como algo muito isolado. Para mim, a Covid-19, ela nada mais foi do que uma gripe, que não deixa de ser um corona, né? Todo corona é uma gripe, só que ela é uma gripe muito mutante. E quem tinha algum problema, alguma debilitação, esses sim sofreram. Qualquer comorbidade levava à morte.
E eu vivi esse período da pandemia inteira, trabalhei o tempo todo, não parei nem um instante e não peguei. Agora há pouco mesmo, eu tive uma gripe há dias atrás e a gente achava que eu estava com Covid, porque eu não tinha pego esse tempo todo, mesmo já estando vacinado. E meu filho insistiu para que eu fizesse o teste. Quando ele começou a insistir para fazer o teste, eu já saí de lá faltando ar. Então o fator psicológico é impressionante, né? Já saí. Influencia. No final, não tive nada, foi só realmente a gripe. Mas o que ela mais me ensinou nesse período inteiro foi que a humanidade, ela não vale nada. Ela não consegue aprender as lições mais básicas. E talvez a lição mais básica disso tudo foi de respeitar os limites dos outros. Parece que depois da pandemia todo mundo soltou como um monte de cachorro louco para comida depois de 10 dias. E o povo vai para a rua e não respeita mais ninguém. Depois da pandemia todo mundo perdeu o respeito por tudo e por todos. E principalmente pelos padrões morais para quem tem fé e crê em Deus. Então, para mim, a pandemia foi terrível. Eu costumo dizer que não é sobre vencer, mas é saber viver. Às vezes o pessoal está muito preocupado em vencer na vida. E vencer na vida talvez não seja o ponto-chave, mas o ponto-chave está em saber viver. Porque quem sabe viver, ele tem as coisas sendo acrescentadas para ele naturalmente. Às vezes as coisas caem na mão da gente, Juan, naturalmente, sem a gente fazer muita força. Desde que você não esteja interessado naquilo. Por incrível que possa parecer. Lembrem da época do... Não sei quem foi que aqui teve a oportunidade de ver aquele filme Curtindo a Vida Adoidado. É um filme do passado, mas é um filme muito interessante, em que 3 jovens matam aula e saem para bagunçar, para passear e fazer um monte de loucura. Mas é um momentinho que todo mundo tem de fazer aquela loucura. E quando eu falo fazer loucura, é uma loucura saudável, de brincar, se divertir. Todo mundo tem que passar por isso. Se ele viver obcecado apenas por finanças, por dinheiro, o que vai ser da minha vida no futuro, ele vai deixar de viver o presente. E isso vai ser terrível, isso vai ser cruel. O que é ser rico para você? Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu tenho na minha mente e tenho buscado dia a dia formar essa opinião. E eu acho que ela é bem volátil, na minha ótica, de acordo com cada etapa da sua vida. Entendeu? Uma época da minha vida, ser rico era ter muito dinheiro na conta, era ter condições, era comprar a casa que eu quisesse, o carro que eu quisesse, esbanjar. Mas aí você vai evoluindo na vida, vai tendo esses prazeres e você começa a ver que ser rico não é só aquilo. E hoje, para mim, ser rico é ter a minha esposa bem, é ter a minha saúde, é ter minha família perto de mim, é eu poder desfrutar do que eu conquistei. E espero manter essa visão, mas tenho quase certeza que daqui para frente, quando eu tiver filhos, quando eu tiver netos, enfim, uma série de situações que espero que ocorra na minha vida, que eu esteja vivo para viver, né? Principalmente essas etapas, eu acredito que esse conceito de riqueza ele vai mudar e acredito que para melhor. Eu sei que muita gente não acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Então eu costumo sempre dizer que eu considero a Bíblia, além de ter a minha fé e considerar a Bíblia como palavra de Deus, eu costumo dizer que ali está o maior manual de ética da humanidade. Que quando a humanidade pega aquele livro que não vale nada não, mas siga ele pelo menos como manual de ética, você vai viver bem. E nesse livro, um homem chamado Jesus uma vez disse que eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Então eu acho que ser rico é quando você consegue fazer para o outro, para o seu próximo, aquilo que você quer para você mesmo. Porque nós só vamos conseguir viver bem em coletividade quando a gente entender que o nosso direito ele acaba exatamente no momento que começa o direito do outro. Dona Rosângela, o que é ser rico?
Eu nunca tive bens financeiramente assim, né? Tenho uma casinha, que é o meu cantinho, e tenho um emprego que eu gosto de estar, gosto de todo mundo do trabalho. Eu acho que ser rico é você poder dormir em paz, é ter paz de espírito, é estar em paz consigo próprio. Eu acho que riqueza também é isso. Poder desfrutar das coisas dentro do seu limite, mas a riqueza, para mim, basicamente, é estar em paz comigo. Isso é bom. E aí, Juan? Quer ser rico? Todo mundo quer, eu acho. Para mim, eu acho que a riqueza converge muito com a ideia de liberdade. Liberdade para se sentir bem, estar em um lugar que faz bem. Liberdade geográfica, poder ir para onde eu quero. E liberdade de não viver preso a uma rotina que não fui eu que decidi. Não viver para trabalhar. Poder sair para curtir com as pessoas que eu amo. Poder me divertir. E, como foi falado, me sentir bem comigo mesmo e com o que está ao meu redor. Eu acho que riqueza é muito nessa linha de você poder decidir o que é melhor para você e poder seguir isso no momento, a longo prazo. E eu acho que isso em todas as fases da vida. Quando eu era mais novo, riqueza para mim era eu poder comprar o videogame que eu queria. Agora que eu tô nos meus 22 anos, quero ter um carro, já tenho. Quero ter... Muito velho ele, tá vendo? Não, mas eu acho que por Quase um fases idoso, assim, né? a riqueza é você basicamente poder ter aquilo ou fazer aquilo que lhe faz bem no momento que você está. Mas você definiu muito bem. Nesse momento, para a gente atingir o que você disse aí, a gente teria que se mudar do Brasil. Né? Por quê? Porque a gente hoje aqui vive um problema terrível. A gente não tem liberdade, não tem liberdade de expressão, a gente não tem liberdade de andar nas ruas, não tem a liberdade de possuir bens. Olha que loucura, você não tem a liberdade de possuir bens. Porque se alguém perceber que você tem bens, você corre um risco. Você vive, a partir daquele momento, sendo alvo de qualquer um que ache que você não merece ter o bem. Porque, para mim, o maior estupro que pode acontecer é quando alguém invade a sua liberdade para tomar o que você está conquistando. Quando você faz aquilo deliberadamente. Estou tomando o que é de alguém apenas com o único intuito de incapacidade, e se essa palavra não existe, vai existir agora, preguiçal. Quando você é incapaz de se desvincular da sua preguiça interior para ir trabalhar. Usando mais uma vez o manual que eu acabei de citar aqui, a Bíblia, o maior manual de ética, quando diz vai ter com a formiga ó preguiçoso e vê que ensinamento precioso a formiga deixa para o preguiçoso. Então, se a gente se organizar como as formigas, a gente teria tudo isso que você acabou de dizer. A gente ia poder viver num país de forma ética, livre, porque a liberdade é uma das coisas mais importantes. Não adianta eu ensinar você a ganhar dinheiro e você ganhar dinheiro e não poder usar o seu dinheiro. Não adianta você ganhar o seu dinheiro e você não ter saúde. Nós temos hoje um problema seríssimo no país, que são os planos de saúde. O governo, pela Constituição, é obrigado a nos dar saúde, ele não nos dá saúde. E eles deixam com que os planos de saúde substituam vocês nessa área. E você vai lá e contrata um plano de saúde e você não pode usar, porque os médicos se recusam a marcar uma consulta. Sempre que você liga, ele desliga daqui a 3 meses, porque só vai estar aberto para o plano daqui a 3 meses, obrigando você a pagar uma consulta. Então, são as escolas fingem que ensinam e o governo obriga você a ir para uma escola particular para poder seus filhos estudarem bem. Então, todo mundo que tem condição bota os filhos nas escolas particulares, eles vão estudar, eles vão se dar bem, e aí quando eles chegam no final da vida, o pobre coitado que estudou na escola pública faz o quê?
não conseguem entrar na melhor escola pública que existe no país, que são as universidades federais. Quem entra lá são exatamente os que estudaram a vida inteira em escolas privadas. Então, tudo que você anseia, eu acredito que deve ser realmente, eu concordo plenamente com o que você disse, mas no Brasil a gente não consegue chegar ainda, porque ainda não aprendemos a sermos homens revoltados. Quando os homens começarem a ser homens revoltados, inquietos, insatisfeitos com tudo que acontece aí, talvez a coisa ande. Então precisamos ser mais insatisfeitos com tudo que acontece. Porque a nossa métrica, ou seja, a nossa medida, ela tem que estar sempre no tempo. Essa liberdade, esses ganhos financeiros para o futuro, eles esbarram no tempo. No tempo de quê? No tempo de vida. Se a gente olhar cronologicamente aqui, nessa mesa, quem é que está mais perto de morrer? Eu. Sou o mais velho, então estou mais próximo. E qual é a idade média do brasileiro? Quando ele tem uma vida mais ou menos estável, ele vai viver 80 anos, se ele tiver sorte, 90, um pouquinho mais. Então, se eu já cheguei a 55 anos, significa que, teoricamente, eu teria 25. Contagem regressiva de 25 anos. Ó! É um estalar de dedos, 25 anos passa muito rápido. Então, vivemos na contagem regressiva. E isso se não acontecer uma normalidade, isso se não for acometido de uma doença, isso se não for acometido de um acidente ou algum acidente da vida. E quando eu falo acidente da vida, eu quero falar qualquer outra coisa, a não ser um acidente. Que a gente pensa em acidente, a gente pensa logo em um acidente automobilístico. Mas pode ser um acidente aéreo, pode ser um acidente num helicóptero, pode ser um acidente no mar, mergulhando, nadando, um afogamento. Tem N tipos de acidente. Ou então escorregando em casa no Isso que eu banheiro. ia falar agora. Os maiores acidentes acontecem em casa, né? Casa. Acontece em casa. Então, como é que você encara, Adailton, a métrica do tempo? Esse tempo corre e como é que você observa a sua vida com relação às suas finanças e ao que você deseja alcançar, ao que você já alcançou? Como é que lhe dá essa satisfação de vida de dizer, chega, eu estou satisfeito com o que eu estou, eu vou buscar, feito um louco, eu preciso chegar naquele alvo. Como é que você trabalha esse tempo? Que não deve ser ignorado nunca, né? Na verdade, quanto mais eu tenho avançado na idade, eu tenho percebido que o tempo passa mais rápido e eu parei a refletir um pouco sobre isso. E eu percebi que é mais que quanto mais o tempo vai passando, mais você quer conquistar, mais você corre e mais você vê e menos você vê o tempo passar. E, como eu falei, ano passado foi um ano chave e daqui para frente a métrica é essa. Estabelecer metas, eu tenho minhas metas a médio e longo prazo, mas a passos menos acelerados, digamos assim. Dona Rosângela, eu não sei se a senhora lembra ou já chegou a ver a ideia do cavalo, em que se amarra nele um aramezinho e na ponta do arame uma cenoura, para que o cavalo comece a correr para pegar a cenoura, e quanto mais ele corre, mais a cenoura vai fugir dele. E a senhora vive de um salário fixo. E às vezes aquela cenoura ali na frente é exatamente onde eu quero chegar. E às vezes eu estou correndo ali todo dia e eu não alcanço aquela cenoura nunca. Por isso que eu falei, a gente vai falar aqui de coisas bem palpáveis, não só para aqueles que ganham um valor acima, que é muito fácil guardar quando você ganha bem. Eu tive uma vida muito sofrida, eu costumo dizer muito isso, que até os 8 anos de idade eu vivia num bairro, numa região em que existia um grande lixão e eu subia nesse lixão para catar plástico, catar latinha de alumínio, ferro para vender, tudo isso no ferro velho e ter alguns trocados. Parava na frente do estádio para tomar conta de carros e lavar carro. Então eu vivi uma vida muito humilde, muito pobre. Por isso que eu acho que todo mundo consegue chegar onde quiser. O céu é o limite. Ah, então eu tenho hoje 60 anos, é mais difícil. São poucos casos. Eu posso citar aí o falecido dono da Rede Globo, né, Roberto Marinho, que fundou a Rede Globo, tem 60 anos de idade. Mas não é o normal. O normal é começar desde cedo e quando você chegar em 50, 55, 60, começar a desacelerar para aproveitar um pouco da vida.
Como é que a senhora vê hoje isso? Já que a senhora disse, eu comecei a guardar agora, eu estou começando a pensar mais antes de gastar. É, A minha pergunta é, e o tempo? Quando você começa a pensar no tempo, o que é que a senhora pensa em guardar? O quanto pensa em guardar? Como guardar? O que é que a senhora planeja para o futuro? O que é que a senhora almeja? eu pensei em guardar algo, pelo menos para que, se um dia eu ficar doente, ter como. Ter, a minha família não ter que ter despesa comigo, é nesse sentido que eu pretendo guardar e já estou tentando, pelo menos estou tentando já. Já tenho algumas moedinhas, que eu ganho pouco, né? Ganho salário, então tem que ser de pouquinho. Tem que ser de acordo com o que você ganha. Usando cofrinho, usando cofrinho. Eu tenho cofrinho, justamente. Eu também. Eu também tenho. Eu tenho uma netinha que tá chegando aí, eu fico guardando lá no cofrinho para quando ela nascer, Pois é. já tem o primeiro depósito. Então, é nesse sentido, pretendo abrir uma cadernetinha, guardar, porque é por aí. Eu acho que tem que ser por aí. E eu Pelo acho menos eu acho que todo mundo que é assalariado, ele pensa logo em guardar na caderneta de poupança. Porque ele pensa sempre na poupança, mesmo ela só corrigindo ela tá lá. abaixo da inflação, mas a gente sempre pensa que lá pelo menos o dinheiro está guardado e lá a gente consegue pelo menos ter uma pequena correção, é melhor do que não ter nada. Eu acho que é por aí. Se está em casa, você corre o risco. Ainda mais quem é viciado em gasto. Quem foi viciado em gasto, que eu ainda estou um pouco viciado, mas eu estou tentando me policiar. E aí, pelo menos lá, tem mais dificuldade de você ir buscar e te retirar. Então, tem que ser algo distante da vista. A questão do guardar, principalmente para pessoas que ganham pouco, tem que ser bem um pouquinho distante. Porque sempre surge as coisas para ser comprada. E algo assim que você pensa que não é para aquele momento. De repente, você bota na cabeça que tem que comprar e parece que tudo te leva para aquela compra. Então, tem que ser bem distante. Aí eu estava percebendo o quanto que o senhor estava falando de pessoas que não deixam que o outro enriqueça, no caso aqui. Aí, o que eu penso também que o que ocorre é muito que essas pessoas que retiram parte dos recursos de quem realmente quer crescer aqui, acaba que retirando e não faz o necessário para o investimento necessário que principalmente para as crianças que vai estudar e não tem uma boa educação. Então, aí, o que causa revolta é nesse sentido, que a gente percebe que tira muito dos pequenos e dos grandes, não deixa ninguém crescer e não repassa para os hospitais. Tem UPA, a gente tem UPA aqui que é meio que faz... É sofrer. Eu não sei se vocês concordam comigo, aquela historinha da mão. Você lembra daquela historinha da mão? As 5 coisas que faz o homem feliz, ou pelo menos direciona ele para ter uma vida feliz? E as escolas... Vamos ver se a gente sabe, não. Educação. Se o homem tiver educação, boas escolas para o seu filho. Se nós tivermos segurança, seria o segundo ponto. Educação, segurança. Se você está seguro, você se sente bem. Se você tiver emprego, quem tem emprego, tá bem. Se você tiver moradia e se você tiver saúde. Pode para pensar. Não é tudo que o governo tinha que oferecer para a população? Moradia, O mínimo, né? saúde, educação, segurança e emprego. Se nós tivéssemos essa mãozinha, viveríamos bem. Todo mundo teria como guardar. Pensar no futuro e ser equilibrado. Porque esse equilíbrio depende muito dessa mãozinha. Então, infelizmente, hoje nós não temos isso no Brasil. E a gente se apoia ainda muito em coisas tipo... aqui nós temos 13º, aqui nós temos férias. 30 dias de férias. Aqui nós temos fundo de garantia, multa na fundo de garantia. Eu nunca vi um americano que não tem férias, não tem 13º, não tem um fundo de garantia, tentar invadir o Brasil, passar pelo deserto para chegar no Brasil para trabalhar aqui.
Mas a gente tenta toda hora, morre toda hora tentando chegar lá, que não tem nada disso. Lá se ganha por hora, o brasileiro deveria lutar para ganhar por hora. Imagine você aqui, uma conta de padaria. O salário mínimo vai para quanto agora? 1.420. 1.420. 1.420 dividido por 220 horas. R$ 6,45. R$ 6,45 por hora. E a gente acha que está tudo certo. A gente não para pensar. Caramba, eles dizem 1.420. Se o salário do brasileiro começa a lutar para que o seu salário seja por hora. Porque se você sentar com qualquer patrão hoje, quem teria coragem de lhe oferecer para você trabalhar em qualquer lugar menos de R$ 10 por hora? Ninguém teria coragem de oferecer menos que isso, não. Então, o simples fato de você lutar, eu vou querer meu salário por hora, brigue com o pessoal do Congresso para que mudem essas leis, acabe essa história de salário mínimo. Isso é ridículo ter essa referência. Na hora que não tiver a referência, ninguém vai pagar a você menos de R$ 10 por hora. E se você tiver R$ 10 por hora e você multiplicar por 220, seu salário vai para 2.200. Já começou a melhorar a vida? Sem fazer muita força. Aí você chega pro cara e diz, eu não quero 13º não, eu prefiro que você pegue esses 2.200 e divide isso por 12 meses e aumente mais 183 a esses 2.200. Passou para 2.400 seu salário. Faça a mesma coisa com as férias e seu salário passou para 2.650. 2.700. E depois se volte para o governo e diga, pouca gente sabe disso também, você tem um salário de 1.420 e o seu empregador paga, mesmo você tendo descontado do INSS, ele ainda paga ao governo, com todas as suas obrigações que ele tem, quase outro salário. Diga, em vez de você entregar isso ao governo, devolva para minha mão, seu salário dobra. Então todo mundo passa a ganhar R$ 5.000 e todo mundo passa a ter pelo menos $1.000. Aí sim, as pessoas poderiam guardar R$ 1.000 todo mês e ter uma vida estável no futuro. Eu dei a solução aqui de forma bem simples. Basta que a população comece a se revoltar contra os políticos. A gente costuma olhar para o político que está abraçando ele na rua, é como se ele fosse um rei. Olhe para ele e diga, você não é ninguém. Você é aquela pessoa que disse, eu estou disposto a sacrificar o meu tempo para melhorar a vida do povo. Foi para isso, não foi para ganhar dinheiro, não foi para embolsar dinheiro. Para que servem os vereadores nas cidades hoje? Para que eles ganham salário se eles vão para reunião só 2 ou 3 vezes na semana à noite e trabalham nos seus empregos naturalmente? Por que eles recebem dinheiro? Por que nós aceitamos isso? 6.000 cidades num país desse. Numa média de 20 vereadores por cada cidade. A menor tem 11. Já imaginou quanto é pago? Quanto sai de dinheiro dos cofres para essa máquina ser movimentada? E a gente fica quietinho e ainda sai no meio da rua com uma bandeira, bota adesivo no carro. Meu Deus, eu nunca colocarei um adesivo num carro meu e uma bandeira na minha casa de um político. Parece até que você está torcendo para um time de futebol. É assim. E aí vem o blogueiro e fala, né? De 1 a 1 milhão em 7 dias, né? Ganhar 1 milhão. Ainda tem um blogueiro que diz, vamos ganhar 1 milhão, como se ganhar 1 milhão fosse fácil, pessoal. Não é fácil. Se você pensa financeiramente em ser rico, lembre-se, 99% da população ganha salário. 1.420 a partir de agora. Ele não consegue guardar. Quem ganha 1.420 consegue guardar o quê? Se ele não tiver nenhuma obrigação como aluguel, feira, ele pode guardar. Mas se ele tiver uma casa que tem que pagar água, luz, internet, que todo mundo hoje tem um celular, tem que ter uma internet, prestação do celular, que todo mundo não tem o que comer, mas tem um celular bom, né? Então, se ele for viver à risca, ele não tem praticamente nada sobrando. Então, como é que eu vou falar aqui em juntar 1 milhão? Você só vai juntar 1 milhão se você começar a brigar com as autoridades políticas para que tenha uma vida melhor. Temos que parar. Quer juntar dinheiro, em vez de juntar dinheiro, começa a lutar para que sua vida seja uma vida melhor. Comece a lutar contra os políticos. Eu vi aqui mesmo, no estado de Alagoas, uma empresa que está sendo esmagada pela mídia e sendo esmagada pela população, que é a Braskem. Ela veio explorar o povo, ela não explorou ninguém, não.
ela pagou os impostos. Quem deve ser punido é quem liberou para que ela escavasse embaixo de uma cidade que é a capital do estado, embaixo de 5 bairros, abrisse minas ali. Quem deu a canetada, quem liberou é que deveria estar pagando por isso. E não ela que gerou impostos o tempo todo, ela gerou empregos o tempo todo. Ah, aquele cara que fez aquilo lá no ano de 1970, não, rapaz. Todos que vieram depois, todos os governadores que assumiram depois e prefeitos que aceitaram, acharam bonzinho o dinheiro. Ninguém pensou na população. E agora há pouco, com uma mina afundando, e a gente viu a briga política entre governo e prefeitura, exatamente para saber quem vai gerir os recursos. Mais uma vez, população, vocês são massa de manobra. Ninguém está pensando em vocês. Como é que eu vou ser rico? A primeira coisa, se você quiser ser rico, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de mentalidade com relação aos nossos governantes. Enquanto você continuar votando nessas pessoas que já passaram pelo poder e nunca fizeram nada, você está sendo escravo deles e vai passar o resto da vida sofrendo. Contei o segredo, né? Agora foi. Esculachei, joguei para fora, botei o segredo para fora. Mas é a pura verdade. A gente não pode fazer isso. Olha a pergunta que eu vou fazer para você aqui. O que é? 3 etapas. Primeira para você. O que é que o seu eu hoje, recebeu do Juan do passado? O que foi que você planejou para a vida que você hoje disse? Puxa, Juan, ainda bem que você fez isso há 6 anos atrás, hoje eu estou me dando bem. Eu acho que na fase da vida que eu tô, o que eu posso responder com relação a isso é a parte da educação. Estou terminando agora um curso de nível superior, agora em abril, e eu acho que não estaria aqui se antes não tivesse investido na educação e pudesse ter ido bem na prova do Enem, chegar na faculdade e passado nesses períodos. E também, eu acho que eu sempre tive uma visãozinha assim de querer ser alguém na vida. Esse ser alguém é o quê? Ter as minhas coisas, conseguir minhas coisas e, além de pensar em mim, ajudar minha família. E eu acho que para fazer essas coisas tem que ter todo um planejamento. Com relação à parte financeira, eu comecei a estudar tanto a parte educacional para poder ingressar na universidade, mercado de trabalho, quanto a parte também de como crescer. É, A gente não vê na escola, por exemplo, como declarar imposto de renda, não vê sobre mercado financeiro. O que você aprende lá, Como abrir uma conta? nada. Então a gente aprende a ser o quê? Pobre. Aprende a ser funcionário. Aprende a passar naquela prova. E eu acho que o que eu tenho a agradecer ao Juan, de 5, 6 anos atrás, é que ele buscou, e além disso, buscou e além do que estava sendo ofertado a ele. Na escola, por exemplo. Adailto, e o que é que o Adailto de hoje tem planejado para que o Adailto de 10 anos para frente, daqui a 10 anos, vai poder dizer muito obrigado, Adailto, que você deixou isso para mim? O Adailto tem planejado investir na família, na saúde e agora desbravar um pouco a questão do mercado financeiro para que daqui a um tempo eu consiga ter uma vida bem estável, curtir ela e não esperar chegar em 50, 60, 70 anos para acumular a tão sonhada riqueza, seja em qual for ela dos viés que eu já trouxe aqui. E é isso aí. Negócio bem objetivo, devagarinho, trabalhando e sempre pensando na minha comunidade, da minha família, da minha esposa, daqui a no máximo 10, 15 anos estourando. Hoje estou com 27, uns 40 anos já quero estar Mas eu sou o vovô meu, hein? bem tranquilo. É bom porque o tempo também nos traz experiência. E aí vocês devem aprender com a experiência, porque quando você aprende com a experiência, você evita estar se desgastando muito. E além da experiência, acho que os exemplos, né? Hoje, como a gente tem um acesso muito ilimitado a cases, a histórias, a situações, acredito que a gente não precisa passar pelaquele contexto para sofrer o que você pode pegar o exemplo e encurtar, né? Rosângela, o que é que o seu eu hoje usufrui do que o seu eu de hoje
lhe proporciona? Em outras palavras, você tem vivido bem? Eu diria que nesse momento da minha vida, sim. Mas eu não tenho uma boa recordação de quando, da minha juventude, por exemplo. Eu só fazia caminho inverso. Então, eu não tive algo assim de olhar para. Tenho algo de olhar para trás no sentido de experiência, que mesmo tendo causado muito mal para mim mesmo, eu tenho isso como experiência de vida. Mas eu acredito que daqui para frente vai ser mudado. Porque eu já sinto mudança nesse momento atual. Que eu realmente, se fosse, no caso, se fosse hoje, eu faria tudo diferente. Então, a Rosângela do passado deixou algumas Não coisinhas a plantou, desejar. é, Não plantou eu muito, não. plantou umas plantas muito boas, não. Umas plantas foi meio que Não plantaram tâmaras. Vocês conhecem um ditado que diz que quem planta tâmaras... Quem planta Colhe. colhe, eu estou colhendo Não, um quem pouco. planta tâmaras Essa eu não sei. não colhe tâmaras. Colhe o quê? Porque a tâmara leva 100 anos para ser colhida. Então, quem planta, planta para a próxima geração. Eu diria que o investimento é plantar tâmaras. Quando você aprende a plantar tâmaras, você está pensando no futuro. É claro que hoje, com a mudança genética, já se consegue fazer tâmaras que com 50 anos está produzindo. Mas as tâmaras e as tâmaras melhores que existem são as tâmaras israelenses. Se você nunca teve a oportunidade de comer uma tâmara de Israel, é a mesma coisa que tá comendo mel. Eu sou fascinado. Eu antigamente tinha um vício de mandar buscar. Eu mandava buscar, vinha pelos correios. Né? E sempre, sempre, sempre eu mandava buscar. Eu comi tanta tâmara que eu enjoei. Chegou uma hora que eu fiquei impaciente com tâmaras, mas tâmaras, quem planta, está plantando para o futuro. Então, eu diria que no mercado financeiro, na vida financeira das pessoas que querem ter um futuro, tem que estar plantando tâmaras. Porque geralmente nós plantamos e aquela história de vou morrer, que eu falei agora há pouco, desculpa, aquilo ali não é só a finalidade, não é só a morte. Mas a gente tem que lembrar que tem nossos frutos, tem os nossos parceiros, tem os nossos filhos, os nossos netos e as pessoas que convivem ao nosso redor, todos podem usufruir. Quem não gosta de dizer, eita, meu pai deixou isso aqui, eita, algo que meu pai deixou para mim? Né? Tem até aquela história que diz que a pessoa chegou para dar notícia, a mãe dele tinha morrido e como é que eu vou dar notícia para fulano? Ele falou, deixa que eu dou. E aí ele chegou lá e disse, ó, sabia que tua mãe deixou quase 4 milhões de reais para você herdar? Aí ele, tá brincando. Aí depois foi que você tocou que a mãe tinha morrido, né? Quando ele pensou logo na alegria dos 4 milhões. Então é mais ou menos assim. Quando se fala de dinheiro e a mola do mundo é dinheiro, a gente acorda pensando em dinheiro e vai dormir pensando em dinheiro, vive a vida inteira só visando dinheiro. Nós vivemos para isso. E aí eu queria um último assunto para a gente falar aqui, que é sobre a internet. Né? As crianças que nós temos sido hoje na internet. Quando eu digo criança, é que criança é muito ingênua. Criança é muito bobo. Quando eu falo bobo, não estou falando no sentido pejorativo, eu estou falando muito realmente frágil. E nós passamos por dificuldades, como crianças não sabemos superar essas dificuldades. Hoje, qualquer idiota consegue ser bem sucedido na internet. Ele não precisa ter boas ideias, não. Os seguidores dos idiotas, não sei quem foi que disse essa frase, que um dia seríamos dominados pelos idiotas, não porque os idiotas tinham alguma coisa a acrescentar, é porque eles são tantos que os idiotas com os seguidores idiotas vão todos para o mesmo caminho e eles são maioria e por isso que eles iriam dominar. Então nós hoje em dia somos dominados por idiotas. Quando pessoas rebolam e isso dá dinheiro e fama e sucesso e etc. Quando as pessoas que falam de educação, de estudo, de dedicação, de aprendizado, de ensinamento, ele não é valorizado, até porque ninguém quer mais perder tempo estudando. Ou tendo conhecimento, ou sendo um intelectual. Para eles aí não vale nada e por isso que a educação não existe. Pessoas que
Tem aquela brincadeira que diz, fulano enriqueceu com a internet, foi embora morar no condomínio e todo mundo se mudou do condomínio porque quando ele chegou lá ele bagunçou tudo, a educação dele levou todo mundo a ir embora, ou então ele é expulso de lá porque não cumpre as regras que o condomínio estabelece para viver em sociedade. As pessoas não estão preparadas para viver em sociedade. A gente pode ter exemplo, eu posso dar exemplo aqui dos maiores ídolos do Brasil hoje, sem citar abertamente nome, mas os maiores ídolos do Brasil hoje, os jovens ídolos do Brasil vivem esse problema seríssimo de não saber conviver com a sociedade, não sabem viver, eles pensam que são deuses. Aliás, eles não pensam que são deuses, eles se acham realmente deuses. Eles não pensam nisso, têm certeza que são. E com o dinheiro que eles têm, eles tomam esse poder para si. A pergunta que eu vou deixar aqui no ar para todo mundo é: crianças da internet, nós somos bebês da internet. Se você chegar para uma criança hoje e oferecer para eles uma barra de ouro, ou oferecer para eles uma caixa de chocolate, a gente está falando de uma criancinha que até 5 anos de idade. Essa criança vai querer a barra de ouro ou ela vai querer a barra de chocolate, a caixa de bombom? Errou. Ela vai querer a caixa, que é aquilo que ela sabe que vai dar prazer a ela naquela hora. Ela quer a finalidade, não o meio para tal. Então ela vai buscar o momento. Isso. E você acha que é isso que está acontecendo hoje? As pessoas estão buscando na internet a caixinha de bombom em vez de buscar a barra de ouro? Com certeza. Levando em consideração que nesse universo você vai ter vários meios para adquirir novos conhecimentos e também vai ter vários meios para você receber aqueles prazeres momentâneos. Aquele entretenimento, eu acho que o comum, assim, que a gente vê, é você buscar o entretenimento. Porque depois de 8 horas de trabalho, depois de eu pegar 2 horas de trânsito para chegar em casa, eu vou chegar, vou assistir 2 horas de videoaula. Sendo que eu posso passar 1 hora vendo uma série, 2 horas vendo um filme. O que é que vai me fazer bem naquele momento? Eu acho que é essa a questão. Bombom ou barra? Bom. Acredito que o, o infeliz contexto social hoje tem caminhado por esse caminho. E, infelizmente, mais uma vez, a interatividade de dados e a facilidade que se vende. Pronto, hoje mesmo, à tarde, falou comigo o número de São Paulo. Ah, você é advogado e tal, mas no seu tempo extra, você não queria dedicar 4 a 5 horas do seu dia para ganhar até R$ 1.500 por dia? Aí eu, como? Né? Curioso, como? Não, só assistindo o vídeo. Ou seja, eles conseguem até unir digamos, o útil ao agradável. Vai lhe gerar um prazer. Isso aí, depois fui pesquisar, é um mundo tão líquido, né, que eles hoje não tem mais um certo engajamento, eles estão comprando engajamento para manter essa liquidez, esse prazer momentâneo, enfim, essa imediaticidade. Rosângela, Hum. barra de ouro ou barra de chocolate, caixinha de chocolate? O que é que as pessoas têm buscado na internet hoje? Ah, com certeza, barrinha de chocolate. Porque é certo que às vezes a gente procura buscar algo que venha trazer conhecimento, que seja, que venha trazer grandeza para a pessoa, mas na maioria das vezes eu acho que não tem um que não vá ali sair do ponto certo para o ponto, sabe, que meio que para se distrair. Que nem você mesmo falou, que muitas vezes a gente para no vídeo e fica horas e horas, quando que se você se dedicasse, mesmo tendo necessidade de estudar, por exemplo, você não vai levar o mesmo tempo que você leva assistindo o vídeo que talvez é só gazarra, é só o cachorrinho, enfim, é só a mulher, enfim. Ao mesmo tempo, você não consegue estudando, porque você já está a mente já está tão impregnada nesses entretenimento que não nos permite a vivenciar algo que venha trazer, de fato, relevância na nossa vida. Infelizmente, as redes sociais já abarcou com todas as garras a mente alheia. É bem por aí. E barra de ouro, você pode comprar várias caixinhas de chocolate.
Quando a pessoa começar a perceber que a barra de ouro, você pode comprar caixinha de chocolate, a gente pode mudar assim a nossa visão. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito bom, pelo menos para mim foi um papo Prazer foi agradabilíssimo. Né? Voltem outras vezes. Estão convidados novamente. Obrigado, obrigado. E eu só quero dizer para você agora que está em casa, em qualquer lugar que você esteja no Brasil ou no mundo, se você pensa na barra de ouro em vez de barrinha ou caixinha de chocolate, se você gosta de conteúdo desse tipo aí, nos siga nas redes sociais. Comente, curta. Quando você comenta, quando você curte, quando você segue, você recebe o nosso conteúdo e também proporciona para que outros possam visualizar melhor e ter uma melhor aceitação aquele vídeo para você. Então, faça isso, será um prazer tê-lo conosco nesse percurso a seguir. E eu vou ficar muito feliz em poder estar aqui sempre dando alguma orientação, usando da minha experiência para poder passar para você que você tenha uma vida mais confortável ao longo da sua jornada. Lembrando que, teoricamente, eu só tenho 25, no máximo 35 anos de ensinamento para vocês. Então aproveitem enquanto podem. Forte abraço. Valeu.